Olá para você ligado nas redes sociais do OCP. Estamos no ar com mais um podcast Empresas que Inspiram. Hoje recebendo o pessoal da Dcash. Estamos aqui com a Nayara. Bem-vinda, Nayara. Muito obrigada. Também o Júnior. Bem-vindo, Júnior. Muito obrigado. Estamos aí. Dcash que está em um constante desenvolvimento, uma empresa em constante crescimento aqui na nossa região, né? Hoje vamos falar um pouco da Dcash, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Como que surgiu a Dcash, o que a Dcash faz, a Dcash Capital? Muito bem. Então, a Dcash surgiu a partir da distribuidora Dcash, que é bem conhecida aqui na região, né? Então, iniciou-se lá com o seu Salim Dcash, que é o pai dos atuais donos, né? Que são o Nego e o Zeca. E ele surgiu comprando a combizinha dele, ia nas fábricas, pegava as mercadorias e distribuía para as mercearias, mercadinhos da região, até que o negocinho foi expandindo para o que se tornou hoje, né? Então já são 38 anos de história, então agora tem mais de 18 mil clientes, então são mais de 3 mil entregas por dia que saem de lá para atender toda a região de Santa Catarina e região metropolitana do estado do Paraná. Em 2007, quando a empresa já estava bem expandida, né, vinha muita gente da região pedir dinheiro emprestado para os donos, só que sem nenhuma formalização ali para isso. Então, em 2007 foi fundada a Excel Fomento Mercantil para estar formalizando esses contratos, né? Nem tinha uma logo essa empresa, porque era só para atender essa demanda. Porém, um indicava para o outro, os donos começaram a ver perspectiva de crescimento nesse mercado da antecipação de recebíveis. Então, foi expandindo o negócio, foi começado a investir realmente no comercial para estar expandindo no crescimento das operações, até que em 2011 virou a Brasil Securitizadora e em 2019, aliás, atingiu o patamar aí para estar se tornando um fundo de investimentos, onde foi fundado o Matrix FDIC, que nesse ano, a partir de abril, né, a gente acabou migrando o nome ali para Dcash Capital, até em referência ali ao sobrenome dos donos, né, que é a Dcash em si. Que bacana. E a gente observa, né, que é uma história aí que vem de muitos anos, né, de dedicação de toda a família Dcash. E os principais serviços, né, hoje que vocês atuam, as principais áreas de atuação. Uhum. Bem, é muito amplo o mercado de FDICs. A gente costuma dizer que nós não somos concorrentes direto de um banco tradicional, porém a gente presta alguns serviços, a gente trabalha com alguns produtos que é do portfólio bancário. Então, indiretamente, nós somos concorrentes de bancos, né? Mas o mercado FDIC, né, ampliando um pouquinho a tua pergunta, o mercado FDIC ele está em constante crescimento, né? Os fundos de investimentos de direitos creditórios, para você ter uma ideia, em 2019 existiam aproximadamente 900 FDICs no Brasil. Estamos hoje em 2025 gravando esse episódio e nós temos mais de 3.030 fundos de investimentos. Então teve uma expansão muito grande, né? Um crescimento muito grande e está acontecendo ainda esse crescimento, né? Então, hoje, basicamente, o nosso produto, o nosso portfólio, ele é antecipação de recebíveis. Então, nós trabalhamos fortemente, né, com desconto de títulos e cheques, que é um produto muito tradicional do mercado bancário e que os fundos, em geral, costumam trabalhar. Alguns fundos trabalham também com capital de giro, com operações mais estruturadas, operações com garantia. Então, existe um mix muito grande, mas o nosso forte hoje é o carro-chefe da Dcash Capital, sem sombra de dúvidas, é a antecipação de recebíveis. E hoje, que tipo de empresa vocês atendem? Só grandes empresas ou também pequenos negócios? A Dcash Capital adotou uma estratégia que ela trabalha com um corte de faturamento, que geralmente gira em torno de 500 mil mês. Né? Então, nós temos uma linha no setor de prospecção que ele direciona um pouquinho para essa faixa de faturamento, daí para cima. Então, mas, atuando hoje, nós temos 13 estados, onde a gente tem operações, empresas, né, que a gente chama de cedentes, nossos clientes são chamados de cedentes. Então, a gente tem
agentes comerciais em todo o Brasil, em todo o Brasil não, né? Nesses 13 estados, aonde eles prospectam, fazem um trabalho de prospecção, nos trazem esses clientes e a gente faz esse trabalho com eles, né? E tem a remuneração, tem todo o processo ali com os agentes comerciais. Mas, em geral, empresas, né? Hoje a gente não atua especificamente com transportadoras, é um segmento que a gente não opera, mas, em geral, é isso. A gente tem aí no Brasil grandes empresas, né, grandes parceiros aí que a gente consegue levar essas soluções financeiras através do nosso portfólio. Estamos com o OCP Inspira, empresas que inspiram, né, realmente aqui na nossa região, você nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Muito obrigado aí pela sua audiência. Hoje recebendo então a Nayara, ela que é coordenadora de RH da Cash Capital e também o gestor de processos comerciais, o Júnior. Júnior, falando ainda sobre a estrutura da empresa, né, da Cash Capital, um empresário hoje que está nos acompanhando quer fazer parte também desse movimento, saber mais informações, né? Hoje o processo ele é simples para adentrar a esse tipo de solução? Sem dúvidas. O nosso mercado ele é muito específico. No passado, os FDICs eles tinham muita dificuldade porque grande parte do nosso público era um público em que o banco não estava mais atendendo. Por alguma situação financeira, alguma fragilidade na saúde financeira das empresas, o banco, por uma escolha própria, acaba que não quer mais atender aquele cliente. E aí os FDICs entravam fortemente como uma saída, como uma opção na qual a gente conseguia atender, né, esse público em específico. O mercado mudou muito hoje, Gabriel. Hoje os FDICs, de fato, eles entram fortemente, não mais como uma última saída, mas como a principal. Então, devido à reestruturação dos processos, à profissionalização das equipes, então o mercado de FDICs, né, e aí falando agora especificamente da Cash Capital, a gente preza muito pelo processo bem feito, com pessoas capacitadas, com pessoas desenvolvidas para tais funções, e então o processo se torna um pouco mais simples, né, com muita comunicação, com muito alinhamento, né, precisa ter, por conta da apetite ao risco que os fundos de investimentos têm, que é um pouquinho acima do banco tradicional. Então, obviamente que o processo sim é simples, mas ele requer um acompanhamento, uma atenção muito grande no processo e principalmente no desenvolvimento de equipes. E por trás da Cash Capital, há muitas pessoas envolvidas, né, do desenvolvimento do trabalho, atendendo os empresários, e a saúde mental tem ganhado mais espaço nas empresas, né, Nayara? Como que esse tema é tratado por vocês lá na Cash Capital? Então, lá na Cash Capital, a gente tem contratado uma psicóloga externa, que ela vem e faz atendimentos toda semana gratuito para os colaboradores. Então, é livre, o colaborador que tem interesse de estar sendo atendido por ela, né? Então, é um negócio totalmente sigiloso, tudo que é tratado lá fica com ela, não tem nenhuma comunicação direto com a empresa de determinada situação. E a gente incentiva muito através do The Class, que é um programa que a gente faz quinzenal, que cada colaborador pode estar trazendo um tema específico, mas quando é a minha oportunidade eu vou mais focado nas pessoas em si, né? E a gente incentiva realmente que os colaboradores comuniquem quando não estão se sentindo bem. Às vezes uma queda de produtividade é uma coisa pessoal que aconteceu. E se não traz à tona, a gente pode acabar pensando lá, o líder, que se trata de alguma questão profissional. Então, a gente incentiva a comunicação, os feedbacks lá são pelo menos um feedback mensal, tem que ter cada colaborador, né, para estar informando, né, suas necessidades, como está se sentindo, até com relação ao clima organizacional, se está pesado, o que a gente pode estar melhorando, para estar sempre levando um clima que realmente seja harmonioso para todos. E a gente também tem parceria com a Leve Média, aqui de Jaraguá do Sul, né? Então, os colaboradores, a mensalidade para eles é 100% paga pela empresa. Então, só tem o valor da coparticipação, né? Onde eles podem estar procurando um auxílio de fora também, quando não se sentem à vontade, de repente, de expor que, estou indo conversar com a psicóloga ali na empresa e tal. E temos plano odontológico, querendo ou não, faz a diferença também, né, para os colaboradores, entre vários outros benefícios, né, como parceria com o SESC, com o Farmacese, para auxiliar nas despesas ali com medicamentos, se for o caso de necessidade.
E a gente incentiva várias atividades ao esporte também. Temos grupo de corrida, grupinho de beach tênis. Então, realmente a equipe é bem envolvida, né? Para realmente se enturmar e ser acolhedora a quem necessita. É uma empresa realmente, então, que inspira, né? Pelas suas ações, também pelas suas atividades. E a gente vê que isso é muito importante no dia a dia também do funcionário, né? Essa proximidade, essa atenção, esse cuidado, né? Para o desenvolvimento depois das atividades. Com certeza. Ali o grupo é muito unido. A gente até está fazendo uma campanha esse semestre que nós estamos entrando em contato com familiares, amigos próximos de colaboradores pedindo que eles gravem um vídeo bem rápido, de 5 a 2 minutos no máximo, né? De 5 segundos a 2 minutos no máximo, só respondendo por que a pessoa é campeã, porque ela é uma vencedora, para realmente incentivar, mostrar que não só no trabalho tem pessoas que estão ali para incentivar, mas também tem pessoas fora que torcem. São pessoas do vínculo próximo, né? São a família, os amigos ali que estão sempre ao nosso lado. E, Júnior, como que você vê todo esse desenvolvimento da empresa, a TheCash também pensando no colaborador, no funcionário? Gabriel, a Nayara comentou aqui sobre clima organizacional. Para mim, é o principal termômetro que mede, ele é um termômetro invisível, porque ele não está escrito, ele não está exposto. E o clima organizacional, ele faz toda a diferença em qualquer ambiente de trabalho. O que eu vejo hoje na TheCash Capital, que as pessoas gostam muito de trabalhar lá. Visto a nossa rotatividade, né, Nayara, é muito baixa. A gente tem, por muita competência, né, do trabalho da Nayara como coordenadora de RH, dos gestores, dos líderes, de toda a equipe, todo mundo, né, faz parte desse processo. Então, o clima organizacional, ele é fator preponderante para o sucesso da empresa. As pessoas buscam o desenvolvimento, né? Nós temos, né, a Nayara comentou aqui sobre a Declass, né, que a gente instiga o colaborador a ele trazer um conteúdo, a ele trazer, e a gente sai, quebra até um pouco o protocolo, não fica somente naquele treinamento, um curso mais técnico, a gente sai um pouquinho desse viés e traz daqui a pouco uma curiosidade, daqui a pouco um hobby, né, que o colaborador tenha e goste de fazer, inclusive fora do ambiente de trabalho, e traga lá para dentro. Conexões, a gente tenta trazer essas conexões lá de fora para dentro. Nós temos a Academia de Líderes, na qual a gente desenvolve nossos coordenadores também, através de práticas. Então, esse último semestre, a gente fez a primeira turma da Academia de Líderes e está sendo um sucesso. A gente está muito contente com o resultado que estamos tendo até então, já está na reta final agora. Mas, basicamente, são 5 minutos de conversa, falando um pouquinho o que a gente vai fazer, e o restante de quase 1 hora ali, a gente vai para a prática, que é o que é o nosso diferencial no desenvolvimento. Vai para a prática, né? Colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, uma liderança inspiradora, uma liderança servidora, e aí você tem o resultado, né? Que para mim, resultado de uma empresa nada mais é do que processo bem alinhado, equipe preparada. E aí você tem o negócio, obviamente, que tem que acontecer. Nós precisamos de negócios para rentabilizar, mas o resultado é consequência de pessoas, negócio e processo bem estruturado. Não tem segredo. E em poucas palavras, o que vocês diriam, né, para o nosso espectador que está nos acompanhando? O que torna a TheCash uma empresa que inspira para a nossa região e até para o Brasil como um todo? Então, a TheCash é uma empresa que conecta propósito, valores, né, as pessoas ali, a fim de que se atinja resultados. Então, até falando um pouquinho da nossa cultura, toda vez que a gente tem uma entrevista, antes de contratar o candidato, a gente deixa bem claro os nossos valores, que são aprendizado contínuo, tanto que a gente incentiva isso internamente através das Declass, dos cursos internos, palestrantes que a gente traz de fora, através de leitura. Então, a gente também tem tempo para leitura no horário de trabalho, para o colaborador estar sempre aprendendo e se aprimorando em algo novo. Foco no resultado, espírito de dono no sentido da responsabilidade, cuidado, zelo com as informações e também com os nossos clientes, com os colaboradores internamente. Proatividade, querendo ou não, tem que ter garra, tem que ter vontade para que as coisas realmente saiam do papel e aconteçam. E franqueza na comunicação.
Então, não ter medo de se comunicar, de se expressar, de debater sobre os assuntos que são pertinentes, né? Até porque o nosso CEO sempre solta uma frase que reflete todos os nossos valores, que é faca nos dentes, sangue nos olhos. Então, resume bem o que a gente vive no nosso dia a dia, né? Não só internamente ali, mas também para fora com os nossos clientes, né? Incentivando eles a sempre crescerem, mostrando que nós somos um apoio financeiro ali para estar auxiliando no crescimento, né? E fortalecendo todo o ecossistema financeiro aí. E, Gabriel, eu vejo que muito da empresa é sempre reflexo da liderança. A liderança é um tema que sempre vai estar em alta, a gente sempre tem que falar. Quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de resultado, a liderança, ele é um protagonista, mas um protagonista não do palco, e sim do movimento. Ele é responsável por fazer com que as equipes se motivem, que as equipes tenham um propósito dentro da empresa, conectado aos valores. Aí os valores, isso eu vejo que é um dos grandes diferenciais do TheCash Capital, onde a gente tem muita franqueza na comunicação, muita clareza do que precisa ser feito. Os CEOs, os líderes, não tem medo de resolver um problema, então a gente consegue, através da clareza da comunicação, através dessa franqueza da comunicação, e líderes alinhados à cultura. Esse é o grande diferencial. Sempre é uma construção. Nunca está perfeito, nunca... Quando a gente, né, o nosso CEO sempre fala, quando a gente acha que está sabendo de tudo, é um grande perigo. Naquele momento, a gente pode falhar muito. Então, esse eterno aprendizado, não tem como parar. E o nosso mercado, Gabriel, exige muita inovação. A gente está o tempo todo buscando novas ferramentas, novas tecnologias, trazendo pessoas qualificadas para dentro da empresa, para justamente a gente inovar, crescer de forma sustentável, principalmente, né? Dar resultado, mas sempre não deixando de perder os seus valores, não deixando de escapar à cultura da empresa, né? E aí tem aquela velha frase, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. E de fato é isso. Né? Tendo uma cultura bem estabelecida, a equipe bem desenvolvida e um propósito, sem sombra de dúvidas, o sucesso, de novo, né? Eu repito, o sucesso, o resultado, ele é uma mera consequência, né? E, Júnior, essa expansão, a gente conversava nos bastidores, não é mais só em Santa Catarina a atuação. Passou por diversos estados do Brasil, vocês atendem São Paulo hoje. Pode falar um pouquinho para a gente da expansão também do grupo? Claro, sem dúvidas. O fundo, quando iniciou, ainda não como um fundo, lá atrás como uma factoring, depois se tornou uma securitizadora. Obviamente que o início ele acaba sendo um pouco mais a nível regional. Geograficamente falando, fica mais fácil atender com uma certa proximidade, né? E aí entrou muito, né, o relacionamento, o networking dos nossos CEOs, de conhecer empresas, empresários e fazer esse trabalho de divulgação do produto, né, do nosso portfólio. Então, com o passar do tempo, principalmente depois que se tornou o FDIC, né, Nayara? Acho que a partir dali houve um processo maior de expansão a nível nacional. Santa Catarina continua sendo, obviamente, onde se concentra a maioria dos nossos clientes, mas a gente tem a região, por exemplo, de São Paulo, muito forte, né? São Paulo a gente sabe que é o centro do negócio do Brasil, né? A gente sabe da força do estado de São Paulo. Então a gente tem, mas estamos presentes hoje, Gabriel, em 3 estados, né? Como a gente citei anteriormente, com representantes, que a gente chama de agentes comerciais, que fazem esse trabalho de prospecção, e também de uma equipe interna, né? Nós temos também uma equipe interna que trabalha com a prospecção de novos clientes. Então, sim, um processo de expansão, cada vez crescendo mais, mas sempre, né, com pé no chão. Sempre de um formato sustentável, olhando os valores, olhando a cultura da empresa sempre em primeiro lugar, para que o resultado seja consequência, sempre, né? Quem quer saber mais informações, tem site, tem Facebook, Instagram da empresa? Tem tudo aí. Então a gente tem o Instagram, né, que é a TheCash Capital, o LinkedIn a gente também tem presença, temos o nosso site que está sempre tendo atualizações.
E gosto de ressaltar aqui, né, que a gente tem algumas oportunidades. Então, Boa. se quiserem estar entrando em contato conosco, né, tem o número que é o 47991328450 para estar mandando currículo, estar conversando, conhecendo um pouquinho mais. Tem o e-mail também, que é o rh@thecashcapital.com.br. Então, com certeza, quem tiver interesse pode nos procurar, que a gente tem bastante oportunidade de crescimento para quem realmente quer trabalhar, quer evoluir e quer crescer. Júnior, convite aí para toda a comunidade também, quiser saber mais, qualquer dúvida, qualquer informação, também entre em contato, né? Sem dúvidas. Uma empresa que está em pleno crescimento precisa de pessoas que queiram crescer junto. Então, reforço, né, o que a Nayara comentou aqui. Para, né, quem está nos assistindo, nos ouvindo, tem oportunidade de carreira muito grande dentro do FIDIC, dentro desse mercado. E falando especificamente da nossa querida The Cash Capital, sem sombra de dúvidas. Oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, que precisa escalonar de forma correta, né? Tem que desenvolver, tem que aprender para crescer, né? E aí vem remuneração, vem cargo, tudo é consequência disso. Então, sem dúvidas, né? E também faço um convite aqui para quem já tem expertise de mercado, né? Para quem é gerente PJ ou já foi gerente PJ em bancos tradicionais e que talvez queira ter uma remuneração escalável. Nós temos, né, também essa porta aberta para vagas aí para gerentes comerciais. Então, muitos que ou trabalharam no CLT ou que já trabalham em fundos de investimento, em FDICs, que queiram, né, ter essa remuneração escalonável aí. Temos oportunidades, temos aí no Brasil todo praticamente vagas em aberto. Então, nos procurem, LinkedIn, redes sociais, a Nayara já citou aqui. Para quem quer crescer com a gente está de portas abertas. Tá certo, conversamos então com o gestor de processos comerciais da The Cash Capital, o Júnior, e também com a coordenadora de RH, a Nayara. Sucesso para vocês, contem sempre conosco. Muito obrigada, né? Obrigada por abrir as portas aqui para a gente, para poder estar apresentando aí a nossa empresa para toda a equipe que nos ouve, né? E agradecer ao Júnior que está aí ao meu lado, né? Nesse primeiro momento de podcast. Ele já participou de outros, é o meu primeiro, então bate aquele pequeno nervosismo, mas seguimos em frente. Gabriel, muito obrigado. Também quero, né, agradecer a Nayara aí, a gente vem junto. E para nós é uma honra estarmos aqui falando, nós como colaboradores, falarmos de uma empresa que inspira, né, que está aí em cartaz. Então a gente fica muito contente, muito feliz e honrado de estar trabalhando e buscando e cada vez mais evoluindo junto com a empresa. Obrigado. Obrigado. Esse foi o Empresas que Inspiram aqui no canal do OCP. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.